Entender esse padrão irá mudar completamente sua visão de mercado. Hoje eu vou te mostrar como operar utilizando um dos padrões mais poderosos do mercado, o Power of Three. Esse padrão vai te ajudar a entender como o ciclo do mercado realmente funciona, desde a acumulação, manipulação até a distribuição do preço. Se você está buscando uma forma de operar com mais precisão e aproveitar as movimentações institucionais, fica comigo que eu vou te explicar tudo isso passo a passo. Antes de tudo, você tem que entender do que se trata esse Power of Three, o nosso poder dos três, que é um padrão, né? Algumas pessoas chamam de MD, que é acumulação, manipulação, distribuição. É um padrão que acontece ali no gráfico e que foi implementado por ICT, pelos conceitos de ICT, Inner Circle. Ele nos diz que a nossa vela diária, ou qualquer vela, pode ser no intraday também, ela tem uma abertura, um fechamento, uma máxima e uma mínima, isso eu acho que todo mundo já sabe. Porém, ela acontece de uma forma peculiar que é cíclica, acontece a todo momento. Então, como que funciona, né? A gente tem a nossa abertura da vela olhando na micro, né? Vamos supor que isso aqui é uma vela diária e aqui a gente tem uma movimentação em 15 minutos e a gente tem a nossa abertura do mercado. E quando ele abre, né? A gente tem a acumulação. Então, a acumulação do preço, ele vai se consolidando. Então a gente tem o preço lateral, onde ele se consolida, e após ele se consolidar, vem a manipulação. O que é a manipulação? É captura de liquidez, é o institucional indo atrás de liquidez. Precisa de liquidez para as operações deles funcionarem. Então a gente tem o nosso A de acumulação, o nosso M de manipulação, e depois da manipulação vem a nossa distribuição, que é quando o preço ele captura a liquidez e depois ele dispara na direção oposta. E aí vem a nossa distribuição. E depois que ele distribui, ele se prepara para acumular novamente para o outro dia. Então isso acontece diariamente. O Michael, quem fundou a ICT, ele deixou claro para a gente utilizar isso em Forex, né, nas bolsas, nos horários asiáticos, Londres e Nova York. Porém, né, eu opero somente bolsa de valores B3 e opero cripto. E funciona perfeitamente esse mesmo conceito. Eu utilizo quase todos os dias. É óbvio que o mercado ele não é engessado, então não é todo dia que vai repetir o mesmo movimento. Porém, se você observar que ele está encaixando naquela movimentação, você pode se preparar, porque é bem provável que ele vai acontecer. Isso aqui a gente teria um exemplo para um candle vermelho ou um candle de queda. No meu caso, eu utilizo candle branco. Então, você tem um candle vermelho, ele teria esse tipo de movimentação. Observando um candle de compra, um candle verde, você teria a movimentação parecida, só que ao contrário. Então, a gente teria a nossa abertura na parte inferior do gráfico, a abertura do candle na parte inferior, aqui é a mesma coisa, e logo que ele tem a abertura do mercado, o preço ele começa a se acumular, ele acumula, consolida, criando topos e fundos iguais, indo de forma lateral. E após ele criar essa acumulação, essa consolidação, o preço faz a manipulação. Então ele manipula, captura a liquidez e após capturar a liquidez, o preço ele dispara na direção oposta, fazendo para a gente a nossa distribuição. É algo bem parecido, né? Para quem já estudou a teoria de Wyckoff, é algo bem parecido. O preço ele vai lá, acumula, captura e distribui, né? Ele segue o ciclo, a lei da causa e efeito. A gente utiliza ali a acumulação, tem o spring, do spring ele faz o nosso SOS, do SOS ele vai embora, que é o nosso efeito da nossa manipulação, tá? Mas enfim, é o mesmo conceito, onde o preço se consolida, ele captura e depois distribui, ele vai embora. Então esse jeito aqui de ICT, ele é bem bom porque ele é um pouco mais resumido, é um pouco mais fácil de entender. Ele não tem aquele monte de fase, o pessoal tem que ficar estudando, entender quais são as fases. Então ele é mais fácil e mais claro para quem está iniciando no mercado agora. E basicamente porque poder dos três, porque são as três movimentações. A gente tem acumulação, manipulação e distribuição, o nosso AMD, beleza? Então isso aqui é o poder dos três, eu vou mostrar para vocês agora como aplicar isso na prática dentro do gráfico e a gente vai entender como montar uma entrada, montar um alvo e como encontrar esse padrão dentro do gráfico. Então vamos lá. Mas primeiro, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse e também não esqueça de clicar no botão gostei, pois dessa forma você me ajuda a entregar esse conteúdo valioso para mais pessoas que têm a mesma dificuldade que você. Deixei também na descrição do vídeo alguns links para te auxiliar nessa jornada. Não esquece de dar uma olhada. Então, para a gente utilizar essa movimentação, normalmente a gente pega na abertura do dia, tá? Não necessariamente precisa ser sempre na abertura, às vezes você vai estar lá operando no intraday, 15 minutos, 5 minutos, você vai ver uma acumulação, e aí você já pode se preparar. É óbvio, você vai utilizar
o viés diário do mercado, você tem que entender qual que é o viés para você poder operar. O nosso viés aqui é de alta, tá? Nosso viés, para esse exemplo, tá para alta. Nós temos vários candles verdes. Se a gente utilizar na micro, a gente consegue ver que está fazendo boys em direção à alta. Então você primeiro tem que entender o viés antes de aplicar esse conceito. E a gente vai pegar na abertura diária, como eu falei. Então vamos marcar aqui a abertura e vou passar para 15 minutos. Então aqui em 15 minutos, a nossa abertura do dia é nesse ponto aqui. Aqui a gente tem nossa abertura do dia. E vamos observar o preço, como ele trabalha. Vou dar um play aqui para vocês verem, ó. Ele abriu, já foi caindo, e nesse ponto aqui, ó, vocês podem ver que o preço ele acumulou, o preço ele fez uma leve acumulação. Então, o preço ele consolidou. E aí, como eu disse, a gente tem um viés para alta, ó. Observando aqui, ó, em 15 minutos, a gente tem um viés para alta. Então, sabendo disso, a gente vai tentar operar comprado. E após aqui a nossa consolidação, nossa acumulação, o preço ele vem e captura liquidez, como foi explicado anteriormente. Então, a gente tem aqui a nossa manipulação, exatamente como eu mostrei no desenho lá. E aqui foi a abertura, então o gráfico ele veio aqui embaixo, caiu, e agora vocês vão ver o que vai acontecer. O preço ele vai distribuir, tá bom? O preço vem e distribui, ele segue o seu fluxo, o seu movimento. Então a gente teve nossa acumulação, nossa manipulação e nossa distribuição. Aqui está a nossa distribuição, o preço ele distribuiu. Para você poder utilizar o padrão MD na prática, primeiro você precisa de uma acumulação. Vou deixar o preço trabalhar aqui que vocês vão ver a acumulação se formando. O preço ele vai se consolidando, ele vai se lateralizando, bem parecido com o que a gente tem na acumulação de Wyckoff, onde o preço ele vai lateralizando ali. E você só vai montar sua ordem depois da manipulação. Eu deixei até ele passar um pouquinho a mais, mas você só vai montar sua ordem depois da manipulação, porque a manipulação é uma busca de liquidez, é o preço indo atrás da liquidez. No vídeo anterior que eu falei sobre liquidez, eu falo muito sobre isso. Você só opera após a captura de liquidez, onde o institucional já trabalhou. Ele já fez a captura e você não tem muito mais riscos na sua operação. Então a chance de você ser liquidado é bem menor do que a do varejo que estava operando de forma amadora. Então aqui a gente teve a nossa manipulação, ó, teve a acumulação e agora está tendo a nossa manipulação. A acumulação que é a região lateral. Lembre-se, região lateral, topos e fundos é lotado de liquidez, onde mais tem o pessoal do varejo operando, e com isso o institucional aproveita dessa situação para poder capturar a liquidez do varejo e então, né, ter suas movimentações milionárias aí, ordens milionárias que eles entram na operação. Diferente deles, como eu falo isso toda hora, né, vocês já devem estar cansados de ouvir, mas o institucional não é como a gente opera com $1.000, $10.000, $20.000. Qualquer hora a gente consegue fazer uma compra, a gente consegue aportar um dinheiro nesse valor. O institucional não, o institucional opera com milhões, até mesmo bilhões. Tem a BlackRock, entra com bilhões dentro do Bitcoin, dentro de ações do mercado americano. Então a gente não está falando de pouco dinheiro, está falando de muito dinheiro. Então por isso eles manipulam o gráfico. E como eu disse, a gente só opera após a manipulação. Aqui o varejo deveria estar entrando nesses topos e fundos acreditando que o preço iria seguir a movimentação de queda, a tendência de baixa. Mas não é o que acontece. O preço vem, ele manipula, né? Ele vem para baixo, captura a liquidez. E o que a gente tem aqui assim que ele captura a liquidez? A gente tem um BOIS, né? O BOIS, para quem não sabe, Break of Structure, uma validação da estrutura do mercado. E o preço ele volta e logo em seguida ele faz o choque. E o que é o choque? O choque é a mudança de característica da operação. Então ele vem aqui, muda a característica. O que isso significa? Que agora o preço vai reverter. Ele já fez a captura, ele veio, capturou a liquidez em cima e agora ele vai buscar aqui um bloco de ordens ou uma região institucional para entrada. Aqui nesse caso a gente tem um baita de um bloco de ordens, tá? Um order block, e a gente tem também acima do order block um FVG confluenciando. Então a gente tem duas regiões muito fortes. Se a gente for utilizar aí o conceito de PD Array, né, a matriz de PD, a hierarquia de PD, o FVG e o order block está um em cima do outro. Então são duas regiões ali ótimas de entrada. Onde que eu faria minha entrada? Eu faria minha entrada bem no order block. Por quê? Porque o FVG está junto dele. E onde você colocaria seu stop? Abaixo da última liquidez. Onde é abaixo da última liquidez? Onde está aqui essa captura que teve, né? Onde o preço ele veio, capturou e deixou essa liquidez, uma liquidez externa, um equal low, um swing low. E onde seria o meu alvo nessa operação? Eu colocaria na liquidez mais próxima, ou nesse antigo topo, tem liquidez, ou nesse topo anterior que a gente tem
um equal high aqui, tem dois topos iguais, então tem bastante liquidez nessa região. E aí é só deixar a operação rodar. Aqui a gente tem 5,5 de risco-retorno, né? A gente tem um alvo 5 vezes maior que o nosso stop. E é óbvio, né? Quanto mais você contextualizar a operação, melhor. Aqui você poderia, por exemplo, passar um volume profile para entender como está o volume nessa região, ó. E onde está nosso ponto de entrada, está bem parecido com o nosso val. Você poderia utilizar uma Fibonacci para ver onde está a Golden Zone. Passa a Fibonacci aqui, nossa Golden Zone está batendo bem no nosso ponto de entrada, estão confluenciando legal. E como eu disse, né, a gente já validou a estrutura do mercado e aí é definir seus alvos. Coloque sempre seu alvo num lugar estratégico. Meu alvo está no topo, onde tem aqui a liquidez externa de 15 minutos. E o meu stop está na liquidez externa de 15 minutos. Então a gente está com o stop e um alvo em regiões onde o preço ele tende a buscar aquela liquidez. Ele acabou de buscar a liquidez externa aqui. Então, provavelmente agora, né, como eu disse na aula de liquidez passada, no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar um cardzinho aí. O preço ele busca a liquidez de um lado e depois ele vai para o outro lado. Ele trabalha dessa forma, você pode ver que ele vai funcionar dessa maneira. Então vou dar um play aqui para vocês verem como vai funcionar a operação. E vocês vão ver como que o padrão AMD funciona na prática. Deixa ele rodar aí. E como eu disse, ó, a gente teve aqui a nossa manipulação, ó, bateu o nosso alvo, bateu aqui o nosso alvo, e aqui ele deixou para a gente a nossa distribuição. Então, nós tivemos aqui o A, M, o Mzinho fez D. Então, resumidamente, padrão AMD é acumulação, manipulação e distribuição. Aconselho muito que vocês estudem bastante esse padrão, porque é um padrão que acontece em todos os mercados frequentemente. Ele vem, né, o estudo desse padrão é em cima das leis e dos princípios de Wyckoff. Se você for ver o Wyckoff, é algo um pouco mais complexo, enquanto o padrão Power of Three é algo mais simples. Em 1, 2 horas você aprende esse padrão, enquanto o Wyckoff você pode passar meses aí, que é difícil, tem as fases e muitas coisas. Quem estuda Wyckoff vai saber que é um pouco mais complexo que isso aqui. Então, basicamente, esse é o padrão. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.